É isso que eu acho também, Ricardo. E aí, uma coisa que eu acho interessante, olhando o seu perfil, a sua trajetória, quer dizer, com toda essa bagagem de engenheiro, todo esse envolvimento que você teve na parte de normatização, etc., como é que você entrou nesse ambiente da, da genealogia? Ou seja, para mim, assim, o que eu fico observando, é, o genealogista seria mais ou menos aquele arqueólogo da história, né? Que vai lá nos arquivos e ao lado daqueles documentos antigos, aqueles livros empoeirados, ele vai ali cavando as informações de indivíduos, de famílias, né? E vai colocando ali de um jeito que o historiador, quando vem depois, ele faz amarração. Então, veja, é, é, é tão diferente dessa vivência sua na engenharia, na Petrobras. Como é que isso foi em você, o despertar para a genealogia? É que a minha avó, que é de Laranjeiras, né? Minha avó materna, a Graziella, é de Laranjeiras. E desde que eu era criancinha, né? Eu ia, aí, às vezes eu ia dormir com ela lá em Muriqui, que tinha uma casa de veraneio, meu pai tinha uma casa de veraneio. Aí ia contar história para a gente dormir e ficava contando história da avó dela. A avó dela, que era minha trisavó, que tinha uma mansão em Laranjeiras, que tinha uma capela, o sítio Santaninha, em Laranjeiras, que ela tinha escravos. Aí eu contava muitas dessas histórias. Aí, história da avó, do avô. Aí eu ficava assim, curioso, começava a perguntar, né? Que é essa avó da sua avó, como é que eram os tios? Aí eu comecei a me entusiasmar para essas histórias. Aí começou desde criança, começou a fazer, a rabiscar caneta, tem até hoje uma árvore genealógica, ele fez a caneta assim, uma folha de computador, né? Aquelas folhas de computador compridas, tá vendo? Né? Aí ele foi escrevendo na folha de computador, a árvore genealógica. Aí a gente ficou assim animado. Aí em 89, né, eu resolvi começar a construir a árvore genealógica, vou voltar esse negócio, fiz de criança, eu parei, né? Quem sabe no futuro até eu vou publicar um livro, né? Aí comecei a fazer contato com uma série de parentes e tal. No início, tudo da minha avó, de Laranjeira. E como a família dela de Laranjeira toda descendia de dono de engenho, né? Isso facilitou muito, porque na mesma época também, a professora Tete, né, com a professora Glorinha. Conheceu a professora Glorinha? O Não, a professor professora Glorinha? Tétis conheci. A Tete. E tem a professora Glória lá, que foi da UFRJ também. Eu acho que ela foi aluna da Tete. Aí fez um projeto Resgate. Ele pegou vários, recolheu vários, todos os documentos de vários cartórios do interior. Foi de Itabaiana, de Laranjeiras, Marumim, Capela. Acho que Capela pegou? Acho que não, Capela acho que não. Pegou de várias distâncias lá do interior, né? Santa Luzia. Aí ela tinha justamente acabado de montar esse arquivo judiciário, né? Que os cartórios são ligados à corregedoria do judiciário. Então, os arquivos de inventários ficam tudo no arquivo da Justiça, né? De Sergipe. Então a professora Glorinha botou uma aluna dela de História, uma ex-aluna que tem se formado em História, né? Para coordenar, para chefiar, dirigir esse arquivo judiciário, né? Aí eu fiz, o nome dela é Eugênia. Fiz contato com a Eugênia e tal, e através do Bonifácio Fortes, que foi professor de História também. Conheceu o Bonifácio Fortes, doutor? Eu fui colega do filho dele. Então, o pai dele era juiz aposentado e tinha essa visão holística, porque é um juiz que formado em História, né? Dava aula de História também, engraçado. Então, aí ele me ajudou, né? Para ter contato com a professora Glorinha, a professora Tete e as outras, né? Tinha a professora Lourdinha também, tem uma Lourdinha. E eu acabei conhecendo a Eugênia. Aí eu comecei a pesquisar. Aí eu vi todos aqueles inventários de Laranjeiras, do pai da minha trisavó, tetravós. Aí foi um documentário maravilhoso. Tinha inventários
a cartório Laranjeira tinha desde 1830, mais ou menos, até 1930. Aí comecei a olhar, fazer umas fichinhas, entendeu? E qual era a sua sensação ao se deparar com essas pessoas que são, de uma certa forma, são os seus antecedentes, né? Como é que era isso para você? Foi assim, uma coisa emocionante, porque cada vez que eu achava um ancestral, aí eu pesquisava também no Arquivo Nacional, aí queria você montar um quebra-cabeça. Pega um quebra-cabeça de 1.000 peças, 2.000 peças, você começa a montar, você às vezes não consegue ligar, você faz uma parte do quebra-cabeça, aí faz outra parte, 3, 4 partes separadas, você está tentando ligar, você não consegue conectar. Até que um dia você acha umas peças, você consegue juntar. Esse arquivo judiciário maravilhoso, muito bem montado, organizado, né, no década de 90, Dona Eugênia e tal, muito bem feito. Eu consegui achar muitas peças que estavam faltando, aí consegui montar umas árvores, aí acabei publicando. Aí foi uma sensação de eureka, descobri uma peça que estava faltando, né? Aí comecei a colecionar parentes, é um quebra-cabeça de parentes. Cada pessoa que eu achava, botava, opa, achei mais um primo, achei mais um tio, mais um, né? Aí ia botando um que estava faltando, né? Aí ia colocando. E tinha dificuldade, por exemplo, antigamente você era filho natural, você não era registrado, né? Só registrava só o nome da mãe, não aparecia o pai. Aí você desconfiava, porque eu fazia entrevista com pessoas antigas, na época eu era novo, não tinha nem 40 anos, entrevistava já pessoas de 80, 90 anos, o fulano era filho, não sei, descendo no ciclano, mas o documento não aparece, só aparece a mãe. Até que, por exemplo, teve um que eu descobri, foi no Jornal do Sergipe, Jornal Antigo do Sergipe, que é outro trabalho muito bem feito tem uma professora aqui da biblioteca, Esther Bertoletti, da Biblioteca Nacional, que foi feito resgate de todos os documentos do Arquivo Histórico Ultramarino, né? E também aí pegando documentos sobre Sergipe, tem também o resgate dos jornais sergipanos, que é a participação do Instituto Histórico, como é que é o nome dele? O que foi secretário de Cultura de Ibaré, Sergipe. Hein? Ibaré, Ibaré, Não, foi Bahia, não, foi o. Como é que é o nome dele? Carvalho. Me deu um branco nele. Quando eu me lembrar, eu falo. Ele fez Tá. ele é falecido, ele fez um trabalho muito bom para. É o Luiz Barreto, Luiz Antônio Luiz Barreto. Barreto. Luiz Barreto, ele fez um trabalho muito bom para copiar todos os jornais do Instituto do Sergipe, digitalizou tudo. Então, hoje a gente pesquisa isso na internet. Entra no site da Biblioteca Nacional, tem tudo cheio de jornais de Sergipe. Aí, num desses jornais, que eu achei lá, lá do século XIX, um cara falando mal do pessoal da minha família, disse que o cara é bastardo, que era filho de ciclano, botou todo o povo de veterador, com isso descobriu o que eu queria, que não aparecia nos documentos. E a pessoa acabou entrando na árvore genealógica. Nesse ínterim, conheci o Carlos Cabral de Andrade, que pesquisava sobre. Ele é de Capela, mas pesquisava do Sergipe inteiro. Embora o foco dele maior fosse Capela, mas ele tinha começado 30 anos antes de mim. Aí a pessoa começa com a sua família, mas daqui a pouco começa a gostar, fez parente de parente, coparente, não sei o quê, vai aumentando. Daqui a pouco pega o estado inteiro. Então ele foi escrever livrinhos, na época ele fazia manuscrito à mão, não usava nem máquina de escrever, tudo à mão, anotando. Então ele fez sei lá, mais de uns 100 livros ou mais, à mão, manuscrito sobre genealogia do Sergipe inteiro. Aí eu me uni com ele, aí fizemos em 2019, publicamos o volume 2. Só que ele faleceu antes, coitado. Já estava de idade, teve problema, faleceu em 98. Mas botamos a autoria, ele aparece como autor, e eu e os primos Petrônio, né? Petrônio lá, que foi da SOMES, a Sociedade Médica Sergipe, e a irmã dele, Lilian Rocha, aparecemos como organizadores, né? Aí botamos o nome do Cabral e do sobrinho dele, Ricardo, também trabalhou na genealogia, né? Agora já estou trabalhando na revisão do volume 1, que já está esgotado. Sim. Aí o pessoal manda e-mail para mim, quer comprar, agora
E eu quero incluir o Silveiras. O Silveiras, Certo, ótimo, ótimo, você vai estar no ótimo. livro. Posso colaborar no que você precisar. Agora me diga uma coisa, cara, uma curiosidade minha é o seguinte: você, nesse ambiente da genealogia, você trabalha com aquilo que é os dados que estão na sua frente. Você vai montando, como você falou, esse quebra-cabeça. E depois você começou a trabalhar com a parte de criatividade. Ou seja, quando você lança agora, esse ano, Os Vampiros, você dá um outro enfoque, né, ao trabalho literário. Então, você sai um pouco da pesquisa e entra na criatividade. Como é que foi isso para você? Olha, realmente é uma pergunta interessante. Isso acontece com algumas pessoas, aconteceu contigo também. Né? Mas eu, desde também, eu sempre escrevi umas histórias, uns romances, mas escrevia para mim mesmo. Né? Fazia no início a caneta, depois eu nunca publiquei, né? Eu e com meu irmão Raimundo, né? Fazia muita história, fazia desenhos, histórias, né? Desde quando é criança. Eu sempre escrevi história. Eu acho que eu estava um pouco influenciado pelo meu pai. Só que meu pai não escrevia. O pai lia muito, mas não fazia história. Ele só lia muito. E a gente começou a fazer nossas próprias histórias. Desde que eu tinha 11 anos, já escrevia um monte de livrinhos que a gente fazia, lá na máquina de escrever, a caneta. Então, eu sempre fiz isso. Aí, depois de muitos anos, já tinha depois dos 50 anos, tá, vou começar a publicar, vou pegar umas histórias, vou, né, atualizar, né, amadurecer, tem histórias que vem de infância, tem que amadurecer, né. Aí pensei, vou pegar nossa história meio fantástica, né, uma coisa de monstros, de ET, não sei o quê, vou trazer para o realismo fantástico. Eu peguei, pegar o fantástico e tornar real. Eu fui até um pouco influenciado pela genealogia, porque eu imaginava, poxa, eu faço genealogia tendo meus avós, bisavó, trisavó, tetravô, vou lá para trás, né? Mas são pessoas diferentes, né? Aí, se uma pessoa, tipo um vampiro, pudesse viver 300 anos, ele ia passar por várias personalidades ao longo dos 300 anos. É como se eu tivesse fazendo genealógico, só que no final ia ser tudo a mesma pessoa, né? Só que ele ia ter que trocar de nome. Porque se ele vive entre a gente, supondo, assim, no realismo fantástico, né? Ele, para viver entre as pessoas, ia ter que trocar de identidade. Então, a cada 30 anos, o vampiro via lá, trocava de identidade e começava uma nova vida. Às vezes, começava sendo filho dele. Parecia como filho, mas não é o filho, é ele mesmo. Aí depois vai para o neto, às vezes troca de identidade e tal. Aí eu resolvi reescrever 8 capítulos, né? Cada capítulo é uma história mais ou menos independente, ligação, mas dá para você ler um capítulo sozinho. Aí eu comecei a ambientar na Rússia, né? Na Rússia, depois ele foi para a Escócia, né? Foi para Glasgow, na Escócia, né? Já numa outra identidade, já foi para Glasgow, ele faz uma nova vida lá, depois ele morre lá e vai embora e faz uma outra vida em outro lugar, vai para a Romênia, aí na Romênia ele pega uma nova identidade. Na Romênia é tradição, né? A terra do vampiro, na Romênia, né? É um país, é um enclave latino no meio de países eslavos. Países que falam língua eslava, né? Línguas russas, tcheco, búlgaro, línguas eslavas. E só que a Romênia é latina, né? É uma língua mais parecida com a nossa, com português, francês, né? Os soldados romanos, descendendo de soldados romanos que viveram naquela região. Então, uma ilha de latino no meio do eslavo. Mas eles importaram essa cultura, esse mito eslavo, né? Ficaram essa história lá do Drácula, da Romênia. Ô, Ricardo, com base nessa vivência sua toda, desde a infância, como você relatou, que seu pai tinha cerca de 2.000, 3.000 livros na sua casa, e depois você também se tornou um comprador de livros, um literato, você escreve livros, você tem uma convivência muito grande com livros. Eu queria fazer agora uma pergunta, claro, é uma coisa
sui generis, inimaginável, mas vamos supor que para qualquer situação a gente tivesse que salvar livros ou alguma coleção de livros. O que é que você hoje, no próprio século XXI, você consideraria como livros que teríamos que salvar de toda maneira, como um dom para a humanidade, como um repositório mesmo daquilo que nós temos de mais importante? Olha, a minha experiência maior com livros não sei se talvez infelizmente, eu não sei, são mais que livros técnicos, livro de história, livro de arqueologia, do que mesmo livro de romances literários, né? Mas eu acredito que, tendo que salvar, eu acho que os livros dos clássicos gregos, romanos, coisa antiga, os livros do primeiro milênio são muito importantes, né? Que nós perdemos muito, né? Nos incêndios lá da Biblioteca de Alexandria, né? Nos anos quando Júlio César invadiu, parece que tocou fogo na biblioteca, depois se arrependeu que gostou de Cleópatra, aí começou a querer crescer de novo a biblioteca. Aí depois veio a invasão islâmica, aí um cara que não estava menos esclarecido também tocou fogo de novo nessa biblioteca. Então, muitos manuscritos se perderam, né? E mais recentes, eu acho, do Portugal, a Lusíada, né? Que é uma obra, acho que começa a grande obra literária aí da língua portuguesa, com Lusíada, muito interessante, né? Eu até comecei a ler, eu estou relendo até recentemente, comecei a reler, né? Já estou até na metade, dando uma relida. Lusíadas, você está relendo? Estou lendo, assim, recentemente, porque vai ver, assim, comparando com os mitos, usa muita a mitologia greco-romana, que eu sou apaixonado, embora eu não entenda muito, mas eu sou muito curioso, gosto muito, queria até entender mais, talvez até, quem sabe, um dia fazer um curso sobre isso, né? Algum especialista para dar mais aulas, para entender melhor como é que funciona a mitologia greca, romana. Ótimo, ótimo. E ele fala em todas as conquistas portuguesas, né? Mostrando que não perde nada para os escritores de antigamente, né? Sim. Porque realmente as conquistas portuguesas foram fantásticas, fica até difícil até hoje a gente entender como um país tão pequeno, mas conseguiu se unir de tal maneira, investir nessa pesquisa e grandes navegações, né? A gente ficou Portugal com a Espanha, os dois países que dominavam, a França, a Inglaterra, tudo lá atrás, né? E Portugal bem menor que a Espanha, né? Não Exato. tinha tanta gente para ocupar a Ásia inteira, Indonésia, Índia, China. É incrível, incrível. Incrível. Realmente a gente começa a ler a África, né? A cidade do Cabo, Angola, Moçambique, muita coisa. Parece que os portos lá da África toda até das Filipinas, era tudo de Portugal. E depois Portugal cedeu a Filipinas para a Espanha, né? Mas, enfim, então, os Lusíadas, né? E a literatura mais recente, né? Tem grandes obras de grandes autores, né? Que eu acho que Jorge Amado, coisa mais recente, que a gente deveria salvar, né? Agora, como eu sou pesquisador de genealogia, eu queria salientar também salvar os manuscritos, que é muito importante. Aqueles documentos que nunca foram publicados, mas é uma fonte riquíssima para qualquer pesquisador. Isso. Felizmente, em Portugal, nós temos arquivos excelentes, todos os arquivos públicos, arquivos distritais e a Torre do Tombo, arquivo histórico ultramarino, tem um arquivo muito rico, inclusive sobre Sergipe. No arquivo histórico ultramarino, eu pesquisei muito sobre Sergipe lá, documentos Você muito esteve lá na antigos. Torre do Tombo, foi? Não, eu escrevia. Agora tem internet, você pode muita coisa, pesquisa pelo computador. Certo. Não precisa mais sair da cadeira. Mas, na minha época, quando pesquisava na década de 90, eu mandava cartas e comprava os documentos. Comprei vários documentos para poder escrever meus livros, fazer pesquisa, né? Achei muita coisa interessante, né? De manuscritos que eles salvaram digitalizando. E no Brasil, esse trabalho já está ainda muito precário, né? Os mormons fizeram um trabalho muito grande de digitalizar e microfilmar os cartórios
de registro civil do Brasil, não só do registro civil, como também da Igreja Católica, né? E também dos luteranos também, lá no sul do país, no Rio Grande do Sul, eles me confirmaram também. Isso é muito interessante, você consegue fazer pesquisas. Mas, fora isso, tem muito de documentos, né? Os arquivos judiciários. O do Sergipe está até, eu acho que talvez seja mais bem preservado, pelo menos na época que eu pesquisava. Do Rio de Janeiro, há 20 anos atrás, estava bem atrás do de Sergipe. Não sei hoje, porque há 20 anos que não voltei mais ao arquivo judiciário do Rio de Janeiro para pesquisar, não sei como é que está. Mas o Sergipe, eu acho que foi o estado pioneiro a montar seus arquivos, recolher todos os documentos cartoriais, né, do interior dos estados para pesquisa e preservar o documento. Isso é muito interessante, né? Porque são documentos únicos. Uma vez perdido, está perdido para sempre. O livro, você tem várias cópias. Fica mais fácil você preservar, né? Verdade. Ricardo, pegando esse gancho aí seu, de Portugal que você falou, você é carioca, né? Você nasceu no Rio de Janeiro em 1955 e viu acontecer muitas coisas no Rio de Janeiro, inclusive a própria mudança da capital em 61. E vendo esse histórico da raiz portuguesa, que tinha uma, um conhecimento sobre algumas esferas muito profundos. Tanto é que quando a família real se mudou para cá, e aí o Rio de Janeiro recebeu já uma rainha, depois nós tivemos o rei, a rainha Dona Maria, né? A louca. Depois nós tivemos o Dom João VI, também rei, no Rio de Janeiro. Com ele trouxe a biblioteca que ele tinha, que era grandiosa. Depois nós tivemos o imperador Dom Pedro I, Dom Pedro II, que ficou muito conhecido pela sua vasta biblioteca, né? E essas transformações todinhas que iam acontecendo no Rio de Janeiro, desde a chegada da família real, em 1808, depois em 1889, com a República, todas essas mudanças que foram acontecendo no Rio de Janeiro, que mostram, até pela arquitetura do próprio Rio de Janeiro, esses períodos que foram acontecendo ao longo da história. Como é que você, Ricardo, vê hoje, você como genealogista, como é que você vê hoje o Rio de Janeiro? Qual a sua impressão do Rio de Janeiro hoje? Não sei se... O Rio de Janeiro, acho que, como outros, ou acho que o resto do Brasil, nós tínhamos muitas construções antigas, né? Porque nós éramos capital, Rio de Janeiro e Salvador, que foi a primeira capital, depois Rio de Janeiro, né? Então, os paulistas, tive colegas meus paulistas que vinham para o Rio, para uma reunião, diziam: eu gosto do Rio, que tem muitos prédios antigos. Eu olhava assim na Rio Branco, dos prédios que tem da década do Pera Passos, que é 1910, acho que deve ter uma dúzia só. O resto tudo foi derrubado, né? Tem os casarões antigos do Rio de Janeiro, ainda existe muito, mas a 80% em petição meio de miséria. Então, eu acho que o Rio, essa parte ainda tem um conjunto arquitetônico bacana, que poderia ser preservado, né? Que poderia atrair muitos turistas. Mas muita coisa foi sendo modificada, modernizada e não se preservou muito a parte histórica, não. Diferente de Paris. Paris, que eu gosto muito de Paris, já fui lá umas 20 vezes, né? Aí eu conheço melhor que São Paulo. Depois do Rio de Janeiro, a cidade que eu mais conheço. Depois de Rio de Janeiro, Aracaju, o que eu mais conheço é Paris. Olha só! Toda a parte antiga está preservada, do tempo do Barão Haussmann, né? E as partes novas são afastadas do centro. No Rio, não, a gente derrubava no centro os prédios antigos para fazer coisa nova, né? Até o Palácio Mouro foi derrubado. Quer dizer, prédios maravilhosos, né? O Morisco do Botafogo era muito bonito, né? Foi derrubado também. O Morisco, né? Enfim, a gente não preserva muitas coisas antigas, né? Não sei se você está perguntando mais sobre isso ou se sobre as coisas mais novas, né? Diga. Um esforço assim, que foi feito aí por efeito da Copa do Mundo, que eu achei interessante,
é que deram uma renovação junto à Praça Mauá, no Porto do Rio de Janeiro, que é um local que as pessoas não frequentavam, porque era horrível, mal frequentado, prostituição, lixo, mendigos, né? E eles fizeram uma remodelação que eu achei muito bem feito, muito legal. Mantiveram os armazéns todos remodelados, hoje tem livrarias, tem lojas no armazém, exposições, tem o Museu da Manhã, que é maravilhoso, lá no Porto, né? Então, o Porto Maravilha ficou uma coisa muito bacana para turistas. Isso foi uma coisa assim recente que eu realmente admiro muito. Admiro muito, independente da política, mas uma coisa que eu acho que revitalizou o Rio de Janeiro. Eu queria deixar aqui registrado o projeto do Porto Maravilha, né? Uhum, ótimo. Eu também sinto isso, Ricardo. Eu acho que isso que você tanto pesquisa, que é a genealogia, ela fundamenta muito a história. Quando a gente começa a conhecer a nossa história, só quando a gente começa a conhecer a nossa história, tanto a história pessoal quanto a história coletiva, né, de uma cidade, de um bairro, de um país, a gente sente a necessidade de preservar. Eu acho da mesma forma que você preserva fazendo o estudo dos antecedentes, dos nossos antecedentes, né? Eu também sinto isso, que o brasileiro, a gente, eu me incluo também, né? A gente ainda tem pouco gosto pela história e por isso, como consequência, eu acho que a gente também preserva muito pouco, né? É verdade. É. Agora, uma última pergunta para a gente encerrar. Diante de tudo isso que você me contou, né, da sua origem, né, e do trabalho de 36 anos na Petrobras, com afinco, dando o seu melhor, etc. Depois, todo esse estudo na genealogia, os livros e trabalhos publicados, artigos. Hoje, Ricardo, você, com a idade que tem, com o percurso que você já fez, queria perguntar o seguinte, a seguinte, a grande pergunta que eu sempre acho que é importante. Qual o sentido da vida? Bom, isso há uns 30 anos atrás, eu estava fazendo um curso lá com um filósofo e tal, que era, ao mesmo tempo, ele dava aula de genealogia, né? E, assim, foi em 93, tem 27 anos. Aí me falou aquela pergunta bem antiga, nem sei quem foi o pensador que falou isso, né? Aquelas 3 perguntas: de onde vimos, o que somos, para onde vamos, né? Isso. Nem sei quem foi o primeiro que lançou esse, essas 3 perguntas, né? É uma coisa que me toca muito, né? Então, de onde vimos, aí tem história familiar, da genealogia, né? Aí vai para a antropologia, lá para o início do Homo sapiens, e agora com o estudo muito recente que surgiu lá do DNA dos fósseis, né? Dos homens antigos, até do Neandertal, o pessoal conseguiram, há uns 15 anos atrás, desvendar, decifrar o DNA desses povos, como é que chama? Está remodelando, né, toda a história dos homos, dos primeiros homens, né? Primeira espécie de homem. Também tem a paleontologia, aí vai a astronomia, a origem dos planetas, das estrelas, vai lá para trás, né? A história do mundo em geral, muito importante, saber nossos princípios, né? Aí, conhecendo o passado, a gente ajuda, eu acho que ajuda a gente a viver melhor o presente, né? Para não repetir experiências históricas que não deram certo no passado. Nós tivemos 2 guerras, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. A gente teria que aprender a ser um pouco mais tolerante, né, nessas relações interpessoais. Eu tenho que me policiar, que às vezes eu sou um pouco, não sei se é coisa nordestina ou é minha mesmo, um pouco assim, estourada. A gente tem que se frear, tem que pensar 5 vezes antes de falar alguma coisa e 10 vezes antes de escrever, né? E 20 vezes antes de publicar, né? Porque você falar, se não gravou, você pode depois dizer que não falou.
Mas se você gravou, se você escreveu, fica mais difícil. Se publicou, aí sai correndo. Né? Não tem jeito. Então, tomar mais cuidado, né? Às vezes a gente tem que essa relação interpessoal muito importante, respeitar a opinião das pessoas, né? E o nosso futuro, para onde é que nós vamos? Sei, né? Eu já me considero já no fim da vida, na terceira etapa da vida, né? Já não espero grande coisa, né? Mas eu torço para os meus filhos, quero deixar uma geração boa para os meus filhos e netos, né? Quero deixar uma relação boa. Nós, o Brasil está passando por uma dificuldade econômica muito grande, já desde 2015, uma crise econômica de 5 anos, que não tem emprego para essa geração nova, muito difícil, desemprego muito alto, e a gente fica um pouco desanimado. Tá? Mas eu acho que vão passar, né? Após esse Covid, acredito que 2021, espero, né, que o Brasil vai começar a crescer, a gente possa voltar à normalidade, né? Eu espero, né? Mas não sei. Ótimo. Ô, Ricardo, eu gostaria demais de agradecer por esse tempo que você disponibilizou para o nosso canal. Queria agradecer as pessoas que escutaram a sua entrevista até esse momento. E gostaria que você dissesse algumas últimas palavras para a gente fazer a conclusão. Fique à vontade. Bom, nem sei o que falar, né? Que pego assim de supetão, né? Mas eu agradeço muito essa sua entrevista, o seu interesse, né? Eu acompanhei a sua primeira entrevista, muito boa, né? E pretendo acompanhar sempre, né? Eu acho essas entrevistas uma coisa fantástica, né? Faço votos para que você continue, né? A análise da literatura também, que você está fazendo um trabalho, também de química, né? Química analítica, né? Você anda publicando, né? E eu tenho visto que outros professores também têm publicado alguma coisa, como o professor Rogério, que é até primo meu, da UNIT, né, que está publicando sobre a história da arte, que, aliás, eu gosto muito de arte. Né? Um dos meus hobbies é desenhar, então eu já estou começando a estudar piano, eu acho que a arte é uma coisa muito interessante. E a história da arte, tudo que a história me prende, Fascina. né? Me fascina. Né? Então eu agradeço muito essa sua seu interesse nessa entrevista e depois, futuramente, quem sabe, venhamos com novas entrevistas se houver alguma novidade. Né? Muito obrigado. Obrigado, Ricardo Teles Araújo. Obrigado a vocês que estiveram com a gente e até a próxima. Não se esqueçam de assinar o nosso canal, acionar também as notificações e dar um like aí na nossa entrevista. Tchau, gente. Tá, ok, obrigado, hein? Nada.